E aí, galera, tudo jóia? Boa noite, pessoal. Gente, só queria compartilhar com vocês a leitura diária. Hoje a gente leu Mateus 1, 2 e 3 também. Os primeiros 3 capítulos de Mateus. A gente está iniciando aí o Evangelho de Mateus. E assim, a minha primeira percepção do Evangelho de Mateus, eu li um pouco sobre a introdução ao Evangelho e eu mandei até para vocês aí a introdução, que fala até acerca dessa questão de Mateus ser voltado para os judeus. Eu achei muito interessante que eu consegui reparar isso na leitura. Pelo menos nesses 3 primeiros capítulos eu consegui reparar isso, esse fato de que Mateus foi escrito para os judeus na leitura desses 3 primeiros capítulos. Primeira questão que eu achei muito interessante é que logo no primeiro capítulo a gente tem a genealogia de Jesus. Para quem não sabe, o judeu ele trabalha muito com genealogia. Tipo assim, você vai ver os livros do Antigo Testamento, tem capítulos e capítulos só de genealogia, falando quem foi pai de quem gerou quem e tal. E isso é muito importante para o judeu, por causa que isso destaca ele, tanto anteriormente, né? No caso, por exemplo, lá no Êxodo, tanto em Deuteronômio, essas questões, deixa eu ver mais onde... Reis, enfim, o Antigo Testamento inteiro, que é baseado na história do povo de Israel, ele tem essas genealogias, porque, primeiro, Deus ele separava as famílias por classes. Então, nós tínhamos os levitas, que eram literalmente pessoas que, tipo assim, tinham acesso a uma determinada parte do templo, e essas pessoas que eram levitas, elas eram separadas por famílias. Ou seja, quem era filho de levita, era levita. Aí tinha os sacerdotes, quem era filho de sacerdote, era sacerdote. Quem era filho de tal não sei o que, era tal não sei o que. Então, a família, para o judeu, é muito importante. Até depois que houve a questão da separação por tribos, essa questão da família ficou muito mais incrustada dentro dos judeus. Por quê? Por causa que agora era necessário saber de qual tribo você era. Então, por exemplo, eu chegaria para vocês e falaria, gente, eu sou o Diogo. Tá, legal, filho de quem? Só para eu saber de qual tribo você é. Eu falo, eu sou filho do Richard, sou filho da Lely. E tipo assim, e essa junção me falaria de qual tribo eu sou. Então essa questão da genealogia para o judeu é muito importante. É muito importante. E aqui a gente vê logo no primeiro capítulo de Mateus que ele já vai usar a genealogia como um começo, para falar tipo do início, do start de Jesus. E nada melhor e nada mais judeu do que isso. Gente, outro ponto, eu achei muito interessante aqui, eu não sei se vocês chegaram a notar, mas nós temos algumas pessoas reconhecidas aqui na genealogia. Primeiro, nós vemos Salomão, Roboão também, que são assim, da linhagem mais subsequente. Mas também temos aqui, galera, Raabe, galera, a prostituta. Raabe é a prostituta lá do Êxodo, que a gente consegue encontrar aqui. Deixa eu ver mais quem aqui de olho. Não, acho que é isso. Vemos José pai de Jesus, né? No caso pai adotivo. Bom, é isso. Mas assim, Raabe, que era uma prostituta, tá ligado? Ela fez parte da descendência de Jesus, né? Da genealogia de Jesus. E Davi também, né? Como era de se esperar. Outro ponto muito importante, galera, que eu acho que é muito, muito válido a gente frisar, é que esses 3 primeiros capítulos de Mateus que nós lemos, ele tem pelo menos umas 4 profecias cumpridas. Em que ele fala, para cumprir a profecia. Para cumprir a profecia. E aí ele coloca a profecia. Isso é muito louco, porque as profecias, elas eram muito importantes para o povo judeu. Sabe, os profetas, eles eram uma adaptação, ele era uma sequência do sacerdote, dos juízes, e os profetas, eles tinham algo em especial neles, que era tipo assim, o falar com Deus e receber as coisas de Deus para comunicar com o povo. Então, se essas coisas não se cumprissem, que credibilidade teriam esses profetas? Por exemplo, se eu chego aqui e falo um bolão aqui, tal time vai ganhar amanhã e tal, como se eu fosse abdicando meu cargo de profeta, e ele não ganha, que credibilidade eu teria? Nenhuma. Então, o fato das profecias se cumprirem em Jesus mostra a credibilidade dos profetas. E mostra o quão irado isso é.
o quão irado isso é. Porque, gente, pensa comigo. Por exemplo, quando alguém vai ter um filho, a gente planeja. Às vezes, mas a gente planeja os filhos. Nós planejamos o nascimento, nós planejamos o andar, né, dessa questão de ter um filho, de ter um bebê. Isso é muito importante pra gente e também era muito importante pra época. Ter um filho não era qualquer coisa, era a sequência da sua descendência, a sequência do seu sobrenome, a sequência da sua família. Isso é muito importante. E assim, claramente nesses 3 primeiros capítulos nós conseguimos ver que José e Maria, eles não tinham nenhum planejamento. Literalmente nenhum planejamento. Isso que é o mais louco, sabe? Porque, por um lado, José e Maria não tinham nenhum planejamento de ter um bebê. Por outro, Deus já tinha um planejamento imenso. Literalmente, um planejamento imenso. Desde Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo, Gênesis 3,15, quando o pecado entrou no mundo, Deus planejou Jesus. E isso é muito louco, porque a gente pega esses dois contrastes, onde José e Maria, que são seus pais adotivos, e Deus, vemos que José e Maria não tinham nenhum planejamento acerca de ter um filho, acerca de ter Jesus, mas Deus tinha um planejamento todo escrito no Antigo Testamento. É muito louco. Por causa que a gente consegue entender que Deus estava, não talvez, esperando algo acontecer, mas a gente vê que Deus estava planejando tudo com o tempo, fazendo acontecer isso aqui desse jeito e tal, e para literalmente chegar depois desses 400 anos de silêncio de Deus, a gente ter esse ápice do Evangelho, que é o nascimento de Jesus. Então nós vemos todo o Antigo Testamento sendo estruturado para que Jesus venha. Tanto que nós vamos ver mais para frente que Jesus fala que toda a lei, todos os profetas são concluídas nele. Ou seja, tudo o que passou atrás de Jesus era só um background, um plano de fundo para que Jesus viesse, para que Jesus nascesse. Naquela época, com aquelas questões, tanto do povo, do pessoal romano, tanto com a questão das estradas construídas, tanto em relação a ter um idioma que seja global, todos saibam esse idioma, que no caso seria o grego básico, o grego koiné, e você ter tudo isso, todo esse background infundido dentro desse pano de fundo para Jesus nascer, dá para ver que foi tudo proposital, sabe? E esse fato deixa esses 3 primeiros capítulos muito mais loucos, porque nós vemos várias profecias, nós vemos vários cumprimentos de profecias aqui nesses 3 primeiros capítulos, e podemos entender que Deus, ele não deixou nada tipo com ponta solta, mas ele foi costurando tudo, todo o Antigo Testamento, até chegar nesse momento de Jesus nascer, até chegar nesse momento de Jesus ser batizado, até chegar nesse momento que Jesus vai cumprir a sua obra, Jesus vai trazer o reino de Deus. E assim, eu achei essa parada muito louca, por causa que é daí que vem o termo plenitude dos tempos, que é onde Deus estava aguardando a plenitude dos tempos para que Jesus viesse. E a plenitude dos tempos não necessariamente seria o tempo perfeito para Jesus nascer, mas seria o tempo perfeitamente construído para Jesus nascer. E a gente não tem um time melhor para Jesus nascer do que senão nessa época, onde o povo judeu estava sendo subjugado, onde nós vemos o povo romano tomando todas as rédeas de todas as localidades, ou seja, você tem ali uma globalidade, mas você tem algo único, que no caso todos estão sob o poder de Roma, e isso é literalmente para mexer com a cabeça do judeu contra aquela questão de Jesus vir como um soldado, como alguém que vai destruir, como alguém que vai vencer essa subjugação, mas não é bem isso. E também até o próprio fato deles passarem pela escravidão, onde eles tiveram que ir para a Babilônia, depois ir para a Síria e serem subjugados também. Mas enfim, pessoal, foi isso que eu achei muito interessante desses 3 primeiros capítulos, assim, e gostaria de compartilhar isso com vocês. Temos várias outras questões aqui dos reis, dos magos, né, onde a gente não tem especificamente falando que eles eram 3, ou nem que eles eram reis, mas nós vemos Herodes se perturbando por causa do nascimento, nós vemos a fuga para o Egito, Jesus e os pais retornando para Nazaré, vemos João Batista também, uns novos personagens que vão entrando nessa história.
e a gente começa a se apegar mais pela história. De verdade, ler sobre Jesus, ler sobre o seu início é muito massa. E nada melhor do que a Bíblia como um ponto forte, escrita pelos judeus para judeus, nos ensinando mais uma vez sobre início, sobre trajetória, sobre começar, sobre como recomeçar, ainda mais o povo judeu, que recomeçar tá no sangue deles. Mas assim, achei muito interessante e amanhã a gente tem mais, beleza? Fiquem com Deus, pessoal, tamo junto e não vamos parar não, beleza? Tamo junto.